falar do amor a quantos na senda da vida achar. De Cristo eu irei falar. Pode ser, meus irmãos, muito bom dia a todos. Então hoje, dia 2 de março de 2023, nós vamos estudar a nossa lição de número 11 da nossa Escola Bíblica Dominical, que tem como título O Avivamento e a Missão da Igreja. O nosso textuário de hoje, então, se encontra em Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amém? A nossa verdade prática então de hoje diz que nesse tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. Vamos nos colocar de pé, fazer a nossa leitura bíblica em classe, então. Se encontra em Marcos, capítulo 16, versículo do 14 ao 20. Vamos nos revezando aí. Eu convido o irmão Arley, pastor, para iniciar. Finalmente apareceu aos 11, estando eles sentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão os que creem: verão homens expulsarão demônios, falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes, e se beberes alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre o enfermo e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Amém? Vamos convidar então a nossa irmã Rosane para cantar nosso corinho de hoje, Amém? Saúde, amada igreja, uma paz do Senhor. Os irmãos podem se sentar. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 449. 449. Amém? À beira da estrada estão muitos que esperam a salvação. Podem tais almas sem Deus perecer, ou estás pronto para socorrer? Quem hoje virá, esse aqui, Senhor, eu quero aos perdidos falar do amor, a
depois a gente já vai passar para o nosso pastor presidente, pastor Guaí, para iniciar a aula. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos, bendizemos o teu santo nome, ó Pai, por mais um dia de vida, saúde que te concede a cada um de nós, Senhor. Obrigado, Pai, por esse dia, esse início de semana, Pai, que se inicia, ó Deus. Obrigado, Pai. Nós colocamos nas tuas mãos essa semana, Senhor, esse dia, essa aula que se iniciará agora, Pai. Usa teu servo Jesus para ministrar para nós, Senhor. Abre nosso entendimento, nosso discernimento, para que possamos compreender, Senhor, e colocar em prática o que será dito aqui nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus, esteja com cada um, abençoando, transformando, curando, libertando, Senhor, de todo o mal, Pai. Nós cremos e te agradecemos em nome de Jesus. A direção, nosso pastor. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tenham todos um bom dia, uma boa semana também. Eu quero convidá-los para sentar-se. Nós vamos começar aqui a nossa lição da escola bíblica. Hoje não é sempre que eu vou estar ministrando, né? Lá uma vez, outra, deixar mais para os obreiros locais. E Deus que tenha graça, que me dê graça, e que me dê força para entender e passar aos irmãos tudo aquilo que a nossa missão trata nesta manhã. Quando se fala de avivamento e a missão da igreja, não há missão, né, sem que haja avivamento. E não há avivamento que não produza obra missionária, obra de evangelização. A gente lamenta, né, hoje diminuiu bastante o número de nossos irmãos, mas graças a Deus por vocês que estão aqui participando com a gente e lutando, né, pela nossa escola bíblica dominical, que é uma bênção para nossas vidas, para a vida da igreja. Ela tem sido alvo de muitos desafios durante todos os anos, durante muitos anos, e a gente tem que estar descobrindo a cada dia coisas novas através da nossa missão e da nossa escola bíblica dominical. O texto áureo que já foi lido aqui pelos irmãos, ele vai dizer que o texto quase que o áureo, não é o áureo, né, mas é um dos textos importantes da nossa Bíblia, falando sobre a motivação que deve haver dentro do nosso coração é Cristo, chamando os discípulos à responsabilidade. Ele não pede aos discípulos, ele dá uma ordem. Depois de eles serem impactados com a ressurreição, e aí que é onde eu quero entrar com os irmãos, introduzindo, cada momento que se desperta algo novo para uma igreja, para tudo que acontece, ele vem após um impacto que acontece naquele grupo. Então, por exemplo, Jesus está dizendo estas palavras: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Nós repetimos isso tantas vezes nas nossas mensagens, nós produzimos isso em tantos de nossas falas, que parece que não desce mais ao coração, parece que não flui da maneira que deveria se fluir dentro de nós. Mas a grande verdade é que quando Jesus fala essas palavras, ele responsabiliza aqueles discípulos que estão diante dele para uma grande missão que eles até então não imaginavam que iriam ser, ou não imaginavam onde chegariam. Jesus olha para eles e diz: vocês vão por todo o mundo. Na época, eles irem por todo o mundo era um desafio
que inalcançável na ideia, para a questão de culturas. Como ir por todo o mundo e atravessar todas as línguas, as culturas? Como ir por todo o mundo e desafiando os mares, desafiando os lugares de difícil acesso, desafiando os lugares onde os povos eram mais remotos possíveis, com maiores dificuldades de cultura. Como chegar em todo o mundo se o transporte era totalmente precário em relação aos nossos dias? Eles dependiam de lombo de animais, eles dependiam de andarem a pé, estradas longínquas. Como ir por todo o mundo pregando aquilo que eles ouviram ali em Jerusalém, na região da Galileia, algumas coisas em Samaria, e agora transportar esta mensagem, este evangelho, para culturas que nunca ouviram falar de um único Deus, que eram politeístas ao extremo, que adoravam pedras, que adoravam rochas, que adoravam sol, que adoravam lua, que adoravam qualquer boneco que aparecesse, ou como numa Índia, que adora-se até ratos e vaca. Como que eles, naqueles dias, hoje, nós temos mecanismos de evangelização que, se aqueles discípulos tivessem hoje, eu duvidava que eles já teriam alcançado o mundo todo numa facilidade incrível, porque eles foram impactados com a primeira palavra. Eles ouviram sair da boca, dos lábios do Mestre, que olhou para eles. Imagine o olhar de Jesus naquela hora. Eu não estou querendo emocioná-los, não, mas só para que nós refletimos o momento em que esses discípulos ouviram aquela palavra, dizendo no coração deles, dizendo para o ouvido deles, mas que entrou. Que responsabilidade eles absorveram. Jesus olhou para eles e disse, depois de um impacto que eles tiveram. Que impacto? O impacto da ressurreição. Nós falamos de ressurreição de Cristo e não imaginamos o que isso produziu naqueles dias, naquelas pessoas. Até então, nunca antes eles tinham ouvido falar de ressurreição daquela forma como aconteceu com Jesus. Eles viram, e algumas pessoas, como Lázaro, eles viram em outras pessoas, como a menina que ressuscitou. Eles tinham a história de Eliseu, de profetas, que aconteceu esses milagres, mas daquele formato, em corpo glorioso, como Jesus ressuscitou, não. Nada parecido, nada que tivesse um controle por nenhuma intervenção humana. Sempre quando houve, humana ou divina, mas de uma outra pessoa, de terceiro, sempre quando houve ressurreição, houve a intervenção de alguém que chegou, como o profeta Eliseu, como o próprio Cristo, que orou e mandou a menina se levantar, a filha de Jairo, ou mandar, diante da pedra, ou retirando a pedra diante do sepulcro de Lázaro, para que Lázaro saísse, mas sem intervenção humana nenhuma, sem intervenção de outro, chegar para os discípulos e simplesmente associar aquilo a uma nova vida, e dizer para os discípulos: agora vocês passarão por essa mesma fase que eu passei, de morrer, mas um dia ressuscitar e estar comigo no céu. Isso impactou aqueles discípulos de uma forma, e depois deles serem impactados, parece que daria para eles o gosto de ficarem ali só
desfrutando aquelas belezas, incontáveis mistérios revelados, segredos revelados de milênios na Bíblia, desde Adão, que dizia, desde lá nos dias de Adão, que Deus chegou para eles, o casal, e disse: da tua semente virá um que esmagará a cabeça da serpente. Eles estão diante deste um que esmagou a cabeça da serpente, que venceu a morte. E eles ficaram totalmente impactados, eles ficaram totalmente embevecidos. Aí quando eles estão impactados, quando eles estão embevecidos, quando eles estão transtornados, Jesus chega para eles e diz: agora vocês têm uma missão além do que vocês estão vivendo aqui. Vocês passarão por lugares difíceis, vocês serão expulsos de sinagogas, vocês entrarão em lugares que não serão bem recebidos, vocês entrarão em cidades que as cidades rejeitarão vocês, vocês entrarão em casas que as casas rejeitarão vocês, mas vocês têm uma missão. Qual é a missão? É ir em todo o mundo, aleluia, sem avião, sem internet, sem WhatsApp para se comunicar com família, mas vocês vão ter que ir por todo mundo e pregar o Evangelho a todas as criaturas que existem, porque tal qual vocês foram dignos de ouvi-la, essa mensagem, vocês também têm que levá-la agora. Aquilo soou no ouvido e na alma daqueles apóstolos, daqueles discípulos, que eles saíram como locomotivas, incandescentes pela fumaça, pelo fogo ardendo nas suas máquinas, e saíram evangelizando o mundo. Eles começaram a trabalhar de uma forma espetacular, magnífica, sem medo, sem preocupações. Aqueles homens foram tão impactados com essa palavra que eles não tinham medo de ser presos, e eles foram presos. Há um episódio na Bíblia que me chama a atenção, quando os apóstolos, ainda ali na região de Jerusalém, eles são presos, e liderados por Pedro, eles saem de lá da prisão, depois são mandados tirados da prisão pelo Sinédrio. E quando eles saem da prisão, eles se encontram com os irmãos, e a Bíblia diz que eles, regozijando-se, alegres por ter sido preso por amor a Cristo. Isso parece um paradoxo na cabeça da gente. Como que alguém vai ficar alegre? Como que alguém vai ficar feliz? Como que alguém vai ficar impactado em felicidade porque foi preso? Ao contrário, eles deveriam estar excomungando seus patrícios, seus parentes, porque eram da mesma nação. Estão sendo massacrados pelos próprios judeus. E eles eram judeus. Eles ainda eram judaizantes. Eles ainda eram da religião judaica. Só que agora eles estão de posse de uma revelação nova daquilo que era a profecia bíblica. Mas os seus irmãos não compreendiam, as lideranças não entendiam. Mas eles vão pregando. E a igreja vai crescendo. E a igreja vai crescendo. Poucos anos depois, já tem o apóstolo Paulo em várias regiões, já mandando carta para Roma. E até aí, possivelmente, não tinha ido nenhum apóstolo daquele para Roma. A Igreja Católica diz que Pedro já estava em Roma, mas isso é só uma cogitação da Igreja Católica. Não é uma certeza. Mas já tem uma igreja formada em Roma por novos irmãos que atravessam aquele mar Mediterrâneo terrível, perigoso,
e vão para a Itália, e chegam na Itália, já estão na Europa, pregando o Evangelho, regiões remotas, regiões difíceis. Paulo está com anseio de entrar na Espanha e pregar o Evangelho também na Espanha. São coisas que acontecem com eles a partir do momento em que eles são envolvidos pelo impacto de alguma coisa que transforma suas vidas. E eles aqui não estão impactados somente pela ressurreição de Cristo. Eles também são impactados dias depois pelo batismo com o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo que esses homens são impactados, essas mulheres são impactadas, faz neles acender uma chama maior. É como se a ressurreição, a morte e a ressurreição, elas dão aos discípulos um fogo na alma deles, para uma certeza de que aquilo que foi pregado, aquilo que foi ensinado, era real. Isso mexeu com eles, de ter o direito a uma vida eterna. Isso agora não poderia ficar somente atrelado a eles, eles tinham que passar para outros, para que outros também tivessem o direito da vida eterna. Mas o batismo com o Espírito Santo é como se eles ganhassem mais aquecimento. É como se fosse pegar gasolina e jogar no fogo, e aquele fogo acendeu mais ainda. Deu aquela, tipo uma bomba atômica dentro da mente, do coração de cada um discípulo daquele de Jesus que estavam reunidos. E o avivamento é produzido por esses fatores novos. Nós estamos aqui diante de uma temática dizendo o avivamento e a missão da igreja. O avivamento, ele produz no coração do povo o desejo de algo para ser realizado. Porque hoje, não sei se a minha matemática vai ser certa, mas mais de que 50% dos nosso povo hoje, cristão, evangélico, frequentadores de igreja, eu penso que um pouquinho mais de 50%, não, para não dizer muito mais de 50%, deixa eu pensar aqui, do meu jeito, estão como somente assistentes de culto. Ou não é assim? A maioria é assistente de culto. Ou estou errado? Pastor Francisco disse que é muito mais. Que alguém de vocês pensa? É mais. Talvez só ouvir aquela chama da mulher do poço, André Samaritana do poço, que ouviu o evangelho da igreja está sempre pregando. E hoje fala bastante isso na igreja. A pessoa se converte, mas fica no cantinho dela, se envolver com a obra. Porque as nossas conversões, elas talvez não estejam acompanhadas de impactos mais fortes. Talvez seja isso a razão, impactos que eu digo, é aquele impacto da descida do Espírito Santo, a mente formatada para que eles saiam. Porque não existe missão da igreja, porque ele está falando aqui missão da igreja. Não é a missão do pastor fulano de tal, não é a missão da irmã fulana de tal, não, é uma missão que é dada à igreja. Então a igreja somos todos nós reunidos. Porque numa cidade, tal qual está Garopaba, com 30 mil habitantes, 30 mil habitantes já está no registro do IBGE, pulou de 24 para 30 mil habitantes rapidamente, diz que em mais de 5 anos vai chegar a 40 mil habitantes. Não tem uma explicação para nós estarmos com os cultos
ou não existe uma explicação para nós estarmos numa escola bíblica com uma quantidade tão pequena de pessoas. Não há explicação. Pastor, mas o senhor tem congregação em quase todos os bairros, mas é muito pouco. Mas tem a igreja do fulano, do Bertano, mas é muito pouco. É muito pouco. Porque falta-nos alguma coisa. Existe alguma coisa que nos está faltando. Porque quando acontece esse negócio, esse estalar de uma realidade nova, dentro de uma comunidade, não há como a gente segurar-se em quatro paredes. A gente atravessa as barreiras mais difíceis por amor ao Evangelho de Cristo. Eu vou lhes fazer uma pergunta, é a missão da igreja, estou falando sobre missão da igreja. Vocês, não estou falando de familiares eu tenho certeza que vocês oram, mas vocês já oraram, já tiveram experiência de orar, e estão continuando a orar, por salvação de uma alma, por salvação de alguém, você fixar alguém no seu coração, na sua mente, aquele senhor, aquela senhora, aquele amigo meu de trabalho, aquela pessoa lá, eu vou colocar debaixo dos meus joelhos de oração, e vou orar por ele, e quando eu puder, eu vou chegar lá, e vou pregar para ele, e vou dizer para ele que Jesus, que ama e que salva. Vocês têm vivido essas experiências? Você sabe que essa é uma prática normal e natural da igreja? Sempre foi uma prática da nossa igreja? E fixar na mente alguém que você quer que se salve, não é que você queira que se salve, é que o Espírito te convence para orar por essa pessoa. A gente ora no sentido geral, mas e o Espírito Santo começa a trabalhar nesta vida, vai trabalhando, daqui a pouco ela se converte. Porque alguém entrou em processo de intercessão por esta vida. Isso sempre foi uma prática normal da igreja. E para isso precisa de avivamento. A igreja tem uma missão. A missão foi estabelecida por Jesus. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. E nós estamos numa parte deste mundo que chegou o Evangelho. E agora nós estamos rompendo. Aí agora nós temos muralhas. Nós temos lugares que estão fechados aqui na Campá. Aqui, no nosso meio. Nós estamos rompendo essas barreiras para anunciar o Evangelho. Vamos supor, a ala econômica e social mais rica da sociedade. Existe alguém ali pregando o Evangelho para aquela ala? Eles não precisam ser salvos? Aí existe, pastor. Existe pouco existe. Alguém prega. Alguém. Mas eu vou só dizer uma coisa para o senhor. Alguém prega. Eu acredito nisso. Porque o pedreiro prega para o pedreiro. O médico prega para o médico. Cada um prega, né? Ou a gente, dentro de outras coisas. Mas a minha pergunta a minha fala, sabe por que é? Porque quando a gente foi fazer aqui a Conferência pela Paz, em novembro, a gente, claro, vai pregar sobre a paz. Mas dentro do coração de quem idealizou está um desejo de jogar um anzol em parte da sociedade, a sociedade política. Os políticos não precisam ser salvos, irmãos. Todo mundo, é toda criatura. Então não é só os pobres que têm que ser salvos. Os pobres também têm que ser salvos. Os políticos têm que ser salvos.
Eles têm que ouvir o Evangelho. Os ricos têm que ouvir o Evangelho. Os médios ali daquela classe média têm que ouvir o Evangelho. Todos, toda criatura. E alguém que idealizou esse trabalho, o desejo foi convidar os políticos para que eles ouvissem a pregação do Evangelho. A maior ideia foi essa. A maior ideia foi essa. Mas alguém ligado à nossa classe de obreiros, alguém com uma influência muito grande aqui dentro, disse: para que isso? Isso não é fazer missão, isso é jogar tempo fora, isso é fazer política dentro da igreja. E a gente que estava idealizando, nós sabíamos o interesse nosso. E nos bateram, nos machucaram. Mas como a missão da igreja ela é ampla, e nós não podemos parar de fazer esses trabalhos por causa daqueles que se levantam contra, nós vamos fazer, se Deus quiser, a segunda conferência pela paz, e vamos chamá-los aqui novamente. Prova disso que domingo passado estava aqui no culto de ceia algum desses que veio naquela conferência pela paz. Então o Evangelho ele abre fronteiras. Ele abre tanto que quando o apóstolo Paulo, envolvido por esse poder magnífico do avivamento, o apóstolo Paulo ele se deixa, porque ali ele se deixou, parece um papel de maluco, se deixa ser preso em Jerusalém. Os profetas profetizando, as pessoas avisando ele que ele ia ser preso. Ele ia ser preso, mas ele se deixa levar, porque ele queria ir para Roma. Ele sabia que iria sofrer tanto em Jerusalém quanto em Roma, mas ali em Jerusalém, mesmo preso, ele pregou para governadores. Ele pregou tanto que o cara disse: as tuas palavras te fazem delirar. A mensagem dele impactou aqueles caras que duvidam se eles se tornaram as mesmas pessoas depois, se aquilo não faqueou eles. E ainda acabou que ele vai preso para Roma. Vocês imaginam quantas pessoas foram salvas dentro daquele navio, vendo Paulo ter experiências poderosas em Deus dentro do navio afundando. O pastor Clay, ele até celebra numa das cartas, ele diz assim, e os da casa de César, ou seja, do imperador, estão também ouvindo o Evangelho. Os da casa de César. Parentes próximos do imperador. Eu trabalho com algumas pessoas em Gramado que têm muito dinheiro. Deus tem me dado a oportunidade de pregar para essas pessoas. Mas não é fácil. Eu sei que Pessoas assim, a gente olha e fala: não precisa, elas estão destroçadas. O senhor foi comigo na vigília e viu a situação daquela família privada. eles estão destroçados, eles estão arrebentados, e a solução deles está no quê? No mundo espiritual, mas o mundo espiritual falso. Eles procuram tudo que é coisa menos acerta. Isso. Por quê? Porque a igreja criou ao longo do tempo, ao invés de ela abrir as portas, ela fechou a porta. A igreja é instituição. Não construiu pontes de ligação, né? Sociais. E aqui que eu estou querendo chegar. Porque o avivamento, ele produz coinonia, comunhão. Ele produz coisas no nosso coração, que a preocupação única é ganhar vidas para Jesus. E eles olham para a igreja, quando igreja evangélica, e uma grande maioria, eles buscam salvação em alguma coisa. E aí vocês estão entendendo no que eu quero chegar, e eu estou aqui, vai estar liberado nesse vídeo, e eu não posso dizer algumas coisas, porque a gente tem que ter algumas preocupações. Porém, existe dentro da sociedade uma ousadia com a igreja. Sempre existiu, pastor? Sempre existiu. Mas em tempos de avivamento,
não existe. Presta atenção aqui em mim, por favor. Tempos de avivamento, não existe barreiras que a igreja não consiga abrir. Entenderam aonde está a diferença? Então, assim, ó, eles estão necessitados, eles têm o coração fechado. Mas quando se é impactado pelo Evangelho de uma forma muito grande, muito terrível, muito poderosa, a gente consegue não ter, não possuir uma linha de medo ou de achar que a igreja está fechada para certas coisas. A igreja se deixa de ser institucionalizada. E quando ela se institucionaliza muito, quando ela faz da administração, da parte só de um grupo, de uma classe somente, ela fecha as portas para que outras classes adentram a igreja. E a missão da igreja, ela nunca não pode ser de maneira nenhuma, a missão da igreja, ela não pode ser direcionada a uma classe. A missão da igreja, ela é extremamente abrangente. A missão da igreja é extremamente abrangente. Por isso que a missão da igreja, impactada pelo avivamento, ela consegue estar evangelizando uma cidade e consegue estar evangelizando em outros países, através de enviando missionários, fazendo um trabalho magnífico. E pessoas de todas as classes, da mais dificultosa classe a mais alta classe, receberam o Evangelho. Há uma prova de que nós deixamos de nos preocupar como pessoas, com uma classe de pessoas. A igreja serve de garopaba. Aqui nesta igreja, um cadeirante pode cultuar a Deus? Aqui nesta igreja, uma pessoa de idade avançada, que já não tem muitas forças na perna, mas pode vir o culto e adentrar na igreja. Por quê? Uma época em que a gente não se preocupou com essas coisas, que dando para nós, esse grupinho que está aqui, vir cultuar a Deus, mas nós tínhamos que ter igrejas de 2 pisos. Hoje a nossa cabeça está mudando. Hoje está sendo proibido pela nossa convenção de construir igrejas com 2 pisos. Aquelas que já estão construídas, está sendo Joinville agora botou, parece que foi 10 ou 8 elevadores nas congregações, porque não dá de mudar mais o prédio. É muito caro você comprar um terreno, então o mais fácil é adequar-se. Mas isso tudo é a falta de visão de que pessoas precisam vir, todo mundo tem que ter acesso ao Evangelho, à pregação do Evangelho. E nós vamos convidar alguém aqui para vir participar com a gente aqui. Essa pessoa não pode vir porque ela é cadeirante. Tudo isso, quando pessoas estavam construindo, não pensaram nisso. Parece que o pastor Clair é louco. Eu estou trabalhando em frente de 4 congregações, construindo salas para as crianças, porque as crianças precisam ser recebidas no lugar adequado, para que elas tenham cultos, para que elas tenham, porque elas não conseguem ter um aprendizado igual que tem aqui em cima, lá embaixo. Eles precisam ter lugar deles.
A linguagem é diferente, o evangelho é o mesmo, mas a maneira de trazer o evangelho é diferente. Isso é missão. A missão da igreja não pode excluir crianças. E nós tivemos um período em que nós tirávamos as crianças da igreja. Não sei se vocês viveram isso em Garopaba. O Cristiano talvez viveu isso. As crianças tinham um lugarzinho delas sentar quando elas têm aqui. Aí nós tirávamos as crianças da igreja e botávamos elas sentar aqui na frente, ou botávamos quando tinha um congresso, ou arrumávamos qualquer lugar, porque as crianças não eram dignas de estar sentadas ali naquele lugar. E isso tudo a gente fez, a gente constrói um templo e se preocupa com aquela classe de irmãos lá no templo, mas as crianças, onde vão ser colocadas? Por isso eu estou fazendo, acabou uma sala aqui no Ambrósio, começamos ontem uma sala no Campo Duna, já estamos quase perto de terminar ali na ressacada, daqui a pouco termina. Para que todas as pessoas ouçam o Evangelho. Pastor Flair, é porque a elitização não acontece só lá em cima. Às vezes acontece aqui embaixo. Aqui embaixo, entre nós. Eu fui essa semana num dos bairros da nossa cidade, numa congregação que é grande, que é forte, e ouvi da boca de alguém não crente. Essa expressão, sim. Eu vim 2 vezes nesta igreja. Quarta-feira à noite eu fui lá. Não fui no culto, eu fui visitar alguns pontos desse bairro. Eu vim 2 vezes nesta igreja. Mas aqui eles têm um nariz tão empinado. Eles tomam guaraná e arrotam vodka importada nesta igreja, que não dá para a gente ir. Porque a gente chega, eles não cumprimentam a gente. A gente sai, eles não cumprimentam a gente. Eles se sentem a última bolacha do pacote. Eu digo, não, querido, nosso povo é um povo que sabe abraçar. Ora por vocês. Senão, senhor, talvez lá na sua igreja central eles façam isso, mas aqui nesse bairro não. Aqui é tudo nariz empinado. Eu disse, não, eu não acreditei, porque era um povo simples. Aí eu cheguei na porta da igreja, o culto estava acabando. Passa por mim uma família antiga de crente. E eu sou o pastor presidente. Nem me dá a paz do Senhor, a família me deu. Eu posso ser meu irmão. Marcar no carrinho. Parece que Deus fez assim para mim. Disse que na mentira do homem, como pessoas, como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar? Que adianta, no outro dia, ir com um folheto na casa desta pessoa e convidá-la para ir ao culto, se passou por ela e não a cumprimentou? O que estás fazendo aqui? O que estás fazendo aqui na minha casa? Ele pode perguntar. Se você ontem me viu no mercado, me viu em tal lugar, tu estás vindo aqui agora por orientação da tua igreja ou porque ama a minha alma? Avivamento produz amor por pessoas que não estão sendo amadas. Avivamento produz amor por todas as pessoas, independente de classe.
O Evangelho, irmãos, ele é terrível nisso, mas quando há avivamento, chama acesa. Chama acesa dentro do coração. Eu estou falando de avivamento prático, missão prática. Eu poderia adentrar a lição, ela tem coisas lindas, mas eu não consigo. Porque eu estou falando para um pequeno grupo, e eu sei que vai ser replicado este vídeo. Eu estou falando de coisas que eu tenho sentido, tenho visto, tenho ouvido. E eu sou o pastor da igreja, eu preciso falar nisso. Ninguém faz missão sem um coração inflamado pelo Espírito Santo. E quem tem um coração inflamado pelo Espírito Santo não olha barreiras. E como já disse, alguns dizem que foi Agostinho, Santo Agostinho, outros dizem que foi aquele grande teólogo católico que disse essas palavras, ou um replicou do outro também, talvez. Se para pregar o Evangelho precisar palavras, nessa frase. Evangelize, evangelize, evangelize. Se Isso. for necessário, fale uma ou duas palavras. Isso. Ele diz isso. Pregue, pregue, ou evangelize, evangelize, evangelize. Se for preciso, use algumas palavras. Se for preciso. O Evangelho nem sempre é ficar falando. O Evangelho é amar uma vida de todo o coração. E aí por essa vida eu oro, por essas pessoas eu me desperto de madrugada, por essas vidas eu aconselho, faço de tudo para que elas venham a arrependimento de seus pecados. Ó quão lindo é o Evangelho, ó quão belo é o Evangelho. O Evangelho não é nada mais e nada menos o direito de uma pessoa que está destinada a ir para o inferno, e de eu pegar e dizer para esta pessoa: existe um caminho melhor para você. Ao invés de você ir para o inferno, eu te apresento uma maneira de te tirar do inferno e te levar para o céu. O que o Senhor vai fazer? É só você virar e começar a seguir a Jesus, caminho atrás dele, caminho com ele, e você vai chegar no céu. Isso é o Evangelho. É o poder de Deus que muda pessoas. Por isso eu não posso elitizar o Evangelho. Eu não posso elitizar, como disse o pastor Aline, nem aqui por baixo, nessa esfera aqui embaixo. E eu volto a repetir para vocês, alguns podem parecer, o pastor Clay quer reformar a igreja, porque tudo isso é jogado dinheiro fora. Não, queridos, é que eu quero tornar essa igreja acessível para pessoas que precisam ouvir o Evangelho. Se eu só estivesse fazendo aqui, por que está fazendo salas? Para dizer que está fazendo a minha vontade. Deus sabe disso. O pastor Abreu já viu aqui o meu jeito até de fazer uma campanha. Eu tenho dificuldades. Está trabalhando nas congregações para botar no grupo da igreja que eu estou fazendo alguma coisa? Não, não é para isso. É porque a gente é obrigado a dizer para as pessoas, para que elas também se motivem a contribuir, porque a gente precisa do dinheiro, que nós estamos fazendo lá. Mas a minha maior motivação é ver crianças aceitando a Jesus, porque se eu não fosse educado nas escolas bíblicas dominicais e infantis, e se eu não fosse criado nos cultos infantis que tinha na igreja que eu aceitei Jesus, que eu me criei em Criciúma, talvez eu não estaria aqui. Muitas das coisas que eu prego hoje, que eu falo hoje, que eu vivo hoje, foi porque eu tive professoras de escola dominical lá atrás, que me educaram, que me deram um lugar. Agora, tanto a sede quanto as congregações precisam ter esses espaços. O valor e a força que tem a escola dominical. Nós precisamos nos acordar. A
Aqui na nossa missão tem uma temática que fala sobre missões regionais ou missões locais, missão transcultural, missão que vai para fora. O crente avivado, a igreja avivada. Vocês não podem dizer que a igreja de Garopaba é avivada. Ainda não dá. Por que, pastor Pai? Não é porque dá um culto com o povo se alegrando, o povo falando em línguas estranhas, demonstra uma igreja avivada. Quando é que nós vamos dizer a igreja está em um grande avivamento? Quando o evangelho começar a ser espalhado. Esta é a resposta correta. Quando o evangelho alcançar e nós sairmos daqui, ao invés de irmos para casa preocupado com o nosso bem-estar, poxa, hoje a semana toda eu trabalhei, cansei, estou cansado, preciso sentar no meu sofá, ligar a televisão. O que passa para mim com ele? Já não sei mais nem o que passa para não ver. Autoesporte, sentar lá e ouvir essas baboseiras, essas mentiras que tem na televisão. Agora, quando nós estamos aqui, cansado de uma semana impactada de trabalho, mas a alma acesa, e se levantar aqui e entrar nas casas, usar hoje mecanismos novos que é redes sociais e pregar o evangelho para as pessoas. Como disse o irmão João, há alguns que fazem, mas não é isso que dá o impacto. O impacto tem que ser a igreja. A missão é para a igreja. E aí, olha o tanto que nós confundimos essa área da evangelização. Nós achamos que a missão é fazer o culto que nós vamos fazer hoje à noite e distribuir o carnezinho para que o Eli pague o carnezinho, vou pegar o Eli como exemplo, R$20 por mês. Então eu estou fazendo missão. Está fazendo uma faceta, uma partícula da missão. A missão não é pegar estas pessoas e dizer para elas, você precisa. Porque esta é o significado da missão moderna. A missão moderna, se não me esqueço, não foi o Hudson Taylor que criou a missão moderna. Foi. Hoje não lembro o nome do camarada. Foi. O Hudson Taylor também foi missionário na África, na China, ou nas Índias, uma coisa assim. Mas foi. Escapou o nome do camarada. É um dos heróis da fé. O que significa missão moderna? A missão moderna já foi feita. William Carey. Obrigado. William Carey. Preste atenção aqui, por favor. Olhe para mim. A missão, essas missões modernas, elas foram restabelecidas por William Carey. Só que a igreja de Antioquia, ela fez missão nos modos modernos que nós temos hoje. Ela estava impactada pelo Evangelho, ela estava vivendo um arrebatamento de poder, de evangelização na cidade de Antioquia, e de repente eles sentiram a necessidade de enviar missionários para fora. E eles buscam o Espírito Santo. E o Espírito Santo diz para eles: apartai para mim Saulo e Barnabé. Apartai para mim os dois, Saulo e Barnabé, e envie eles. Quando disse para enviar, com certeza a igreja de Antioquia, de certa forma, durante um período, ela manteve eles para lá
nos campos de missão. Não sei como que eles entravam em contato, provavelmente por cartas, por pombo correio, né? Lembra dos pombos, né? Que eles enviavam cartas pelos pombos, mas depois essa chama de evangelizar, aguentando, pagando lá fora, os anos da Idade Média se apagaram um pouco. Aí o William Carey, novamente, ele consegue reorganizar a sua região onde ele era obreiro e sair, eu não lembro se para a China ou para a Índia, eu confundo as duas sempre, e pregar o Evangelho, mas sendo segurado por uma corda financeira pelo lado de cá. Isso são chamadas missões modernas, as missões que vão, que levam, mas a igreja se mantém aqui contribuindo. É isso que eu falei com o Carnezinho, de que a missão continua segurando pessoas que estão pregando lá fora. Mas o maior impacto de que uma igreja está envolvida pelo poder de Deus, o avivamento, é quando a igreja sente a necessidade de fazer discípulos, fazer mais ovelhas. É quando a igreja sente a necessidade de pregar, 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 de pregar. Eu fico triste quando eu vejo alguém com o microfone numa foto, numa rede social aqui em cima, e bate na foto e diz: aqui é o meu lugar preferido. Ainda ontem eu ouvi de uma irmã que não está mais trabalhando aqui entre nós, aqui com o microfone na mão, cantando um hino com playback, aqui é o meu lugar preferido de estar. Aqui é fácil. O lugar preferido dos crentes deveria ser evangelizando, 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 evangelizando. A gente não evangeliza só na igreja, porque na igreja as pessoas estão salvas. A gente precisa evangelizar fora, convidando, 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 evangelizando, evangelizando, indo dizendo para as pessoas: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, Jesus liberta, Jesus voltará. Indo, pregando, pregue, 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 fala de Jesus, fala de Jesus, fala de Jesus, porque se você falar, o Espírito Santo vai convencer, e quando o Espírito Santo convence, não há coração que resista o poder do Espírito Santo através do Evangelho. Não desista da primeira palavra que você dá, não desista no primeiro momento. Pregue, 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 pregue. Pastor Clay, lembrando que o William Carey era um jovem pobre da Inglaterra, pobre. Ele desenvolveu um modelo de missão atual. Tem uma frase de Spurgeon que me choca muito. Essa frase me deixa desconfortável. Spurgeon diz assim: se você não tem desejo de ganhar uma alma, se você não sente amor pelas almas que estão se perdendo, cuidado. Talvez a sua ainda não seja salva. Essa frase me deixa desconfortável. E a maior alegria de muitas pessoas, muitos crentes que estão sentados nesses bancos, é que fulano de tal, aquele nojento, aquele porco, aquele isso, aquilo, não merece estar aqui dentro. Nós não temos gente assim aqui. Aquele bêbado que estava lá, assim, lá não merece estar aqui. Vocês imaginem a guerra que eu estou tendo no mundo espiritual, porque de certa forma a gente está acolhendo uma moça que está lutando pelos problemas dela. Aquela menina grávida que está vindo ainda onde está aqui. Vocês não imaginam a guerra que eu estou sofrendo no mundo espiritual. Ela tem os problemas, tem, elas têm os desvios de várias coisas, tem, mas é uma alma. Sarinha? Sarinha?
mundo espiritual que eu tenho sofrido. Aí eu fui buscar informações para ver se eu não estava ficando louco. Das pessoas que me judiaram por isso. Eu disse, mas será possível que eu estou tão errado? Será que é possível que a minha esposa está tão errada? De nós estar carregando de um lado para o outro, fazendo um monte de coisa. Tá, mas aonde está o problema? O que aconteceu? Aconteceu isso, isso e aquilo. Eu disse, tá, mas isso é motivo para fazer tantas coisas? É parecido, ou se não é pior do que aquela mulher. Porque hoje nós vou falar forte aqui. Nós temos que ser regidos pela lei do Espírito, gente. Infelizmente, nós somos regidos como os fariseus eram regidos. Os fariseus pegaram uma mulher em pleno adultério. Mas não tinha só uma mulher. Mulher não faz adultério sozinha. Tinha um homem. Mas eles pegaram ela e trouxeram diante de Jesus e colocaram diante de Jesus pelo rigor da lei. O rigor da lei. A lei estabelecia aquilo. Ela foi pega, nós somos todos testemunhas. E a lei diz que diante dessas testemunhas ela tem que ser apedrejada. Jesus colocou a lei do Espírito acima da lei mosaica. Jesus baixou e disse: quem não tiver pecado entre vocês, atire a primeira pedra. E começou a escrever na terra. O que ele escreveu, ninguém sabe. O vento levou, mas na memória daqueles homens eu duvido se não ficou o peso daquelas palavras que estavam ali. Nenhum deles atirou a pedra. Ele colocou a lei do Espírito acima da lei da religiosidade, acima da lei mosaica. O Espírito vivifica. Aquela mulher estava errada plenamente. Ela tinha pecado plenamente. Ela tinha feito coisas erradas plenamente. Mas eles também estavam errados. A prova de que nenhum tomou pedra. Eles tinham pecados talvez piores. E quem sabe eles já tinham adulterado com ela também. Mas porque eu fui acolher e tentando ajudar uma moça, as palavras, aí eu fui descobrir o que era, os porquês. Não tem explicação grande. Você só pode ser assassina, e se assassina tem que ser salva também. O batalha espiritual que eu sofri 15 dias, que quinta-feira à tardezinha eu peguei o carro, me joguei ali para minha casinha no arroio. E a senhora disse: aconteceu alguma coisa? Eu disse: não, a minha mente está cansada, deixa eu ir. Entrei em processo de oração, do cansaço. Porque as pessoas não conseguem mais amar com o coração divino. Como algumas foram vítimas de coisas, elas também querem vitimizar os outros. Usam redes sociais para matarem um ao outro. Não olham para o sofrimento, não enxergam o momento difícil que algumas pessoas estão passando. São momentos. Nós precisamos abrir o coração e amar todo mundo. O avivamento faz isso. Avivamento não é um monte de crente falando em línguas estranhas, não. Isso é um momento de êxtase espiritual na igreja. Isso é ótimo. Avivamento é quando a gente faz com que o amor de Deus seja redistribuído ou feito com que todas as pessoas sintam o amor. É quando eu desempino meu nariz e coloco-me na posição do meu irmão, da minha irmã, do meu colega de trabalho. Ele chega lá bravo, ruim, dando chute no vento. Mas eu preciso mostrar o amor de Deus na vida, para que ele seja tocado
por Deus. Nós elitizamos o nosso Evangelho. É só para o grupo que me comporta. É só para as pessoas que estão do meu jeito, do meu lado, que falam minha linguagem. Para os demais, não. O Evangelho é para todos. Pastor Clair, e aquelas pessoas pecadoras, sim, aquelas que são ruins, que vêm da igreja? Qual a diferença? Um pecador desse que apronta visivelmente de um que está aqui na igreja e que mente às escondidas. O inferno é para os dois. Qual a diferença de alguém que está bebendo uma cachaça todos os dias para alguém que está aqui na igreja, tudo aparentemente bonitinho, até no público muitas vezes, mas levantando calúnia contra o irmão? Talvez é que seja pior dele. Você até conhece o Evangelho. É aquilo que nós já falamos sobre o conceito de pecado na mente das pessoas, né? Às vezes valorizamos muito os pecados práticos, tipo adultério, bebedice, drogas, fornicações, mas a gente tolera de forma passiva pecados como de cunho coletivo, inveja, murmuração, contenda, né, facção e rebeldia e tantas outras coisas que comprometem o corpo de Cristo. A gente passa pano quente nisso sempre, a vida toda. Toda. Você já ouviu alguém ser disciplinado por ser mentiroso? E deveria ser disciplinado por ser mentiroso. Deveria ser alguém disciplinado por ser caluniador, a gente não ouve isso. Mas o adultério tem que ser disciplinado, tem. Não pode passar a mão por cima, tem que ser. O fornicador tem que ser disciplinado, tanto quanto deveria ser o mentiroso. Pastor Clay, o Billy Graham foi interpelado por um obreiro que disse assim: doutor Billy Graham, o senhor tem que disciplinar aquele obreiro porque ele bebeu vinho. Aí o Billy Graham disse assim: e você é cheio do Espírito Santo? Aí ele disse: não, então você tem que ser disciplinado também. Porque o mesmo texto que proíbe encher-se do vinho, beber vinho, é o mesmo tempo que manda encher do Espírito. Se é pecado para um, é pecado para o outro. É. E aí o cara ficou assim. Não existe desculpa, eu estou encerrando, para não ser cheio do Espírito Santo. Não existe desculpa para nós deixarmos de pregar o Evangelho. Quando eu digo que a igreja criou barreiras, criou. A igreja institucionalizou o seu jeito de ser. Fechou as barreiras, portas. Pastor, mas deu certo no passado. Deu certo pouco tempo atrás. Hoje, não dá mais. O Evangelho precisa ser pregado. Pregado, 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 pregado. Não importa onde e como, precisa ser pregado. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia da igreja. Aviva a tua obra, Senhor. Aviva a tua obra, Senhor. Fique de pé. Aviva a tua obra, Senhor. Eu vou fazer um convite aqui agora especial a um irmão que está vindo aqui à frente. O Senhor, eu preciso fazer renascer. Que quer entrar em cinzas o projeto Jesus na praça. Eu sei que o Senhor tem o seu trabalho que lhe impede de estar todas as sextas-feiras, mas esse trabalho ali eu vi dar resultado. Eu queria que o Senhor, irmão, liderasse esse trabalho para nós. Eu sei que tem as limitações por causa do trabalho, do tempo, mas o Senhor vai conseguir uma equipe. Nós vamos. Amém? Isso o pastor Arley já tinha falado com o Senhor. Eu queria fazer isso aqui, curso particular. E o pastor Arley pode lhe ajudar. O senhor pega mais obreiros, mas de repente não, eu quero já nesse mês de março estar novamente com aquele trabalho ali na Jesus da Praça.
que a quarta, sexta que o senhor não puder, mas o senhor organiza algum grupo. E nós vamos fazer porque é pregar o Evangelho. Eu vi o Guilherme fazer isso com muito esmero, com muito carinho, com muito cuidado. E nós não podemos parar. Não só aqui na praça. Não só aqui, é começar a rodar. Eu sei que o senhor tem essa chama, e muitas vezes os sofrimentos, as lutas, as guerras, a gente faz impede a gente de fazer alguma coisa, mas Deus falou com a gente, e nós vamos fazer isso. Aleluia. Enquanto há tempo, enquanto há dia, missão em Garopaba. Aviva a tua obra, Senhor. Aviva a tua obra, Senhor. Aviva a tua obra. Eu queria que você levantasse as suas mãos para os céus. Não sei o que você vai fazer, mas você vai ter que se despertar. Eu vou ter que me despertar. Você fala com Deus aí. Diga, Deus, eu quero fazer algo mais para ti. Eu quero fazer algo mais por mim. Eu quero fazer algo pela tua obra. Vem, Jesus, sobre nós agora, através do teu Espírito Santo. Porque se não for o teu Espírito, não há motivação. Aleluia. Eu sei que tu me chamou como pastor administrativo, um pastor que luta pela administração da igreja. Mas tem uma chama dentro de mim que vai além dessa administração, Senhor. Enquanto tiver bancos vazios desta igreja, eu não posso descansar, Senhor. Enquanto tiver bancos vazios entre os músicos, eu não posso descansar. Enquanto tiver bancos vazios entre os obreiros, eu não posso descansar, Senhor. Enquanto nós não aumentarmos esse tempo, eu não posso descansar, Senhor. Enquanto não estiver uma congregação localizada em todos os bairros, eu não posso descansar, Senhor. Enquanto não tiver todas as vidas salvas, como disse John Knox, Senhor, dá-me Escócia ao meu povo, dá-nos Garopaba, Senhor. Salva esta cidade, salva a cidade de Garopaba, Jesus. Regala a maçã cada de morrer, salva a cidade de Garopaba, Senhor. Salva-nos. Salva-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. À noite nós temos um grande culto aqui. Estará uma irmã de Florianópolis, missionária, a irmã Simone, parece, pregando a palavra de Deus entre nós. O Eli está de aniversário hoje. Ah, é? Bênção de Deus. Vamos orar pelo Eli, que está fazendo 15 anos. Depois vocês podem ir para o churrasco lá, irmãos. Abre o joelho aqui, Eli. Vem cá, Jennifer. Vem cá, Sarinha. Bora um pouquinho para frente. Quer se adiantar? É. Mas já queria ir para frente cantar. As crianças. Isso parece um papagaio, fala sem parar. Amém, né? Você não sabia. Vamos orar? Cá, por favor, levante as mãos. Querido Jesus, daqui o teu servo, Diácono Eli, sua família, as bênçãos que o Senhor deu para ele, os cuidados do Senhor, a saúde ao teu servo. Cuida dele, guarda, Senhor, debaixo das tuas mãos. Abençoa também a Jennifer, a Sarinha. Cuida da sua casa, do seu trabalho. Cuidando deles, guardando a saúde deles, Senhor. Os abençoando pela tua rica misericórdia. Tem sido, Senhor, obreiros valorosos na tua casa. E eu quero te agradecer pela vida deles, em nome de Jesus. Parabéns para você. Esta data e os presentes, muitas felicidades, muitos anos de vida, onde tu ao teu lado,
Pai. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Senhor Jesus Cristo seja com todos nós, desde agora e para sempre. Todos digam amém. Amém. Vai na paz do Senhor Jesus Cristo.